E dando sequência aqui ao estudo das funções do administrador, e agora estamos abordando as funções de controle, né, do administrador, do gestor de uma empresa. E quando se fala em controle, já vimos no bloco anterior os elementos, as características, tudo aquilo que forma todos os mecanismos de controle dentro de uma organização. E agora nesse módulo a gente vai ver na prática, né, como é que funciona toda essa questão de controles dentro de uma organização. A começar pelos tipos de controles, né, que a gente já observa até dentro de umas empresas que começa com o controle formal. Né? O controle formal é um controle que não é medido através de indicadores, mas é um controle basicamente sobre o comportamento. Né? Então, só o fato de existir um chefe, um gerente, um encarregado, ele já denota a existência desse controle, onde a pessoa vai ter que ter certos padrões de comportamento, né, dentro da organização para poder estar adequado àquilo que está sendo feito. Então, é um controle que não tem uma medição, mas é um controle que ele acaba ficando implícito em toda uma relação de trabalho. Já a questão do controle social, ele envolve justamente a participação das pessoas dentro de grupos, né? E hoje, dentro de uma empresa, nós trabalhamos com um grupo de pessoas. E há uma tendência a sermos iguais ao grupo ao qual pertencemos. Então, aí a gente já percebe quando a pessoa age de forma diferente do grupo, ele já começa a receber as chamadas punições sociais, como a própria questão do bullying, a própria questão da exclusão, a própria questão da maneira diferente de se tratar alguém que age ou que se veste ou que se comporta diferente do grupo. Então ali a gente já percebe que existe um controle social até dentro de uma organização. Já os controles técnicos é como ocorre, por exemplo, nós temos uma máquina e a máquina ela tem uma determinada velocidade de produção e a pessoa que opera a máquina ela vai ter que trabalhar dentro dessa velocidade da máquina, dentro do que a máquina exige da pessoa. Então existe esse controle técnico e ao não trabalhar a pessoa passa a ter problemas. Então também não existe uma medição. A questão de horário, o fato de se olhar no relógio é um controle técnico que nós temos. Pegamos aí o caso de um aluno que vai fazer uma prova e ele sabe que tem um determinado momento para fazer um determinado tempo fazer a prova e uma determinada quantidade de questões, e aí constantemente ele está olhando no relógio e na quantidade de questões ainda a ser realizada. Então tudo isso aí é um controle técnico. Então você veja que dentro das organizações nós já começamos com esses controles que não exigem uma certa criação de indicadores ou de informações. São controles que informalmente eles acabam acontecendo dentro de uma organização. E aí já existem os demais controles que daí já depende de informação. E os que exigem já a criação desses indicadores, vamos pegar aqui na empresa. Basicamente todas as empresas trabalham com um setor de produção, um setor administrativo financeiro, um setor comercial, e vamos abordar a questão da produção. Na produção nós vamos ter os controles, unidades produzidas, tem que produzir tantas unidades, então passa-se a ter um controle, uma medição daquilo que está sendo produzido e a gente vai fazer os controles se estamos produzindo ou não dentro daquela quantidade padrão que deveria ser produzida. As horas trabalhadas também, quantas horas trabalhadas que estão sendo despendidas dentro do processo de produção, e até porque as horas trabalhadas elas acabam servindo de instrumentos para cálculo de custos, cálculo de produtividade e tudo mais. E a produtividade passa a ser o quê? Também uma medição, o quanto que a gente consegue produzir dentro daquele tempo, dentro daquela máquina, dentro daquele padrão, quanto que a gente consegue produzir. E ao se produzir cada vez mais, né, então nós estamos ganhando produtividade, mas enfim, existe uma medição dessa produtividade. A questão da qualidade também é outro indicador de controle, onde daí vai para um laboratório, o laboratório vai fazer uma série de ensaios, uma série de testes para ver em qual padrão de qualidade que está saindo a nossa produção. Tudo isso faz parte do controle.
tempo de manutenção, tempo de máquina parada, também tudo isso passa a ser medido e passa a ser também controlado. A quantidade de insumos utilizados dentro de uma produção, quanto que nós estamos gastando de matéria-prima, quanto que nós estamos gastando de gastos gerais de fabricação. Então, todas essas medições, elas também acabam sendo feitas para quê? Justamente para a gente poder ter um controle sobre tudo aquilo que está sendo produzido. Então, na produção, nós vamos ter, além desse, claro que diversos outros indicadores nos dá a possibilidade de controlar tudo aquilo que é feito dentro da produção. O mesmo ocorre na parte administrativa e financeira. E na parte administrativa e financeira vamos ter lá desde número de funcionários, número de colaboradores que temos dentro da empresa, quais são os gastos que temos com salários, quais são os gastos que temos em toda a parte administrativa, então os gastos operacionais, que daí são até fornecidos pela contabilidade, a relação de despesas e tudo mais, a criação dos centros de custos e etc., que vão nos possibilitar saber o quanto que nós estamos gastando, não apenas com a parte de mão de obra, como com toda a operação de uma forma geral. E a partir daí vamos ter também um controle que é imprescindível dentro das organizações, que é em relação às despesas. Como é que as despesas estão se comportando diante daquilo que foi previsto. Então, ao se iniciar um processo, então nós temos lá um orçamento prevendo o que nós vamos gastar. E a partir dessa medição das despesas, a gente vai ver se está de acordo ou não com aquilo que foi planejado, com aquilo que foi orçado, a questão dos atendimentos que nós fazemos, a questão dos prazos que são requisitos, né, dentro da parte administrativa e financeira, prazos de pagamento, prazos de recebimento, prazo dos impostos, prazo para executar determinadas atividades. Então tudo isso vai ser medido. E aí, quando se fala na parte financeira, então nós vamos ter uma gama gigantesca de números que vão nos dar os parâmetros do andamento da empresa. Então, através da análise dos relatórios financeiros, nós vamos verificar como que a empresa está indo, se ela está indo bem, se ela não está indo bem, se ela vem melhorando ou se ela vem piorando. Então, tudo isso são ferramentas do controle também aplicadas no administrativo financeiro. A inadimplência, como é que está o volume de inadimplência, se está crescendo, se está diminuindo. Então, tudo isso passa a ter medição. E tudo isso são controles também que a gente vai implantar dentro das organizações. Quando entra também no departamento comercial, teremos também uma série de medições, né? O comercial, que em algumas empresas ele cuida da compra e da venda, ou em outras empresas apenas da parte de venda, mas vamos considerar aqui cuidando da parte de compra e venda. Então no comercial vamos ter lá medidas do número de clientes, quantos clientes que nós temos, quantos clientes que estão sendo atendidos, quantos clientes que compraram durante esse mês, enfim, ou até mesmo vamos criar lá indicadores, quais os clientes que compram mais, quais os clientes que compram menos, quais os clientes que deixaram de comprar, enfim, uma série de medições que vamos criar em relação aos nossos clientes. Vamos também criar medições em relação às vendas, a venda mensal, venda semanal, venda diária, quais os produtos que mais vendem, quais os produtos que menos vendem, enfim, diversas medições que também a gente vai criar em relação às vendas. Já em relação às compras também, desde as medições de qual é o custo que vamos ter em cada compra, se o valor dessas compras está crescendo, se está diminuindo, se as compras estão aumentando, se elas estão diminuindo, a questão de fornecedores, quais os fornecedores que nós vamos ter, enfim, diversas ferramentas de controle que vamos ter também no setor de compras. E aí, consequentemente, vamos envolver a parte do estoque. Qual o estoque que está mais girando, qual o estoque que está menos girando, qual o estoque que mais vende, qual o estoque que menos vende, quais os estoques que estão parados, há quanto tempo que estão parados, né, giro, tudo mais. Enfim, diversas medições que vamos fazendo. Níveis de descontos praticados também, quais os níveis de desconto que nós estamos praticando, se esse nível de desconto vem aumentando, se vem diminuindo, quais os clientes que mais exigem desconto, quais os clientes que menos exigem, qual o vendedor que mais vende com desconto, qual o vendedor que menos vende com desconto, enfim, inúmeras medições que podemos daí avançar muito mais ainda, e claro que vamos avançar dentro de uma empresa
índices de satisfação, também as pesquisas que vamos fazer com os nossos clientes, se estão satisfeitos, se não estão satisfeitos, qual o nível de satisfação que eles têm em relação à nossa empresa. Enfim, nós vamos ter aqui inúmeras ferramentas de controle, não só para a parte de produção, a parte administrativa e financeira, a parte comercial. Então, por aí dá para se perceber a importância, né, da questão do controle dentro de uma organização. E aí, da onde que vem o controle? Vem justamente das funções do administrador. Desde o planejar, então, recapitulando, planejar para onde que nós vamos, de que maneira que nós vamos, tal. A organização, como é que nós vamos estruturar toda a nossa empresa, a direção, sobre as pessoas, como que vão funcionar o andamento da nossa empresa. E aí, naturalmente, a parte desses controles que a gente abordou nesse módulo aqui, que são imprescindíveis, são fundamentais, né? Porque tudo nós temos que saber se estamos no caminho certo ou não, e quem vai nos dizer se estamos no caminho certo ou não é justamente essa função do controle dentro da organização. Abordamos aqui apenas algum tópico, um geral, né? Mas claro que entrando dentro de uma empresa, nós vamos ver que temos muita coisa para fazer em termos de controle. Agora, lembrando que nós temos lá as características do controle, que todo controle ele tem que ser objetivo, todo controle ele tem que ser significativo, todo controle tem que ser rápido, tem que ser preciso, todo controle tem que ser econômico, não se pode gastar mais no controle do que naquilo que se faz, enfim. Então esse estudo da parte do controle, ele passa a ser uma coisa bastante ampla, e aí fechando aqui então a parte das funções do administrador.